Olá, meu nome é Larissa e hoje eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa. O título do projeto é Heurística ALNS para o problema de sequenciamento em máquina única com tempos de setup entre famílias e restrições de recursos. E o meu orientador é o professor Marcelo Nagano. O problema de sequenciamento começou a ser abordado em meados da década de 50 e é considerado um processo de tomada de decisão, ou seja, tem um papel importante no sistema de manufatura, visto que um bom sequenciamento das tarefas auxilia a manter a eficiência e o controle das operações. A pesquisa se trata de um problema de otimização que procura minimizar o atraso total da solução. Esse tipo de problema é considerado NP-hard, significando que não tem um algoritmo eficiente para solucionar. Por isso, o uso das heurísticas tem sido estudado por diversos autores. Por exemplo, em 2019, Arroyo e Pinheiro realizaram um estudo em que a heurística Iterated Greedy, ou IG, é usada para solucionar um problema de sequenciamento de máquina única com tempo de setup entre famílias de tarefas e restrição de recursos. Os resultados obtidos por eles superaram o algoritmo estado-da-arte. Mas existem ainda as heurísticas baseadas em Large Neighborhood Search, ou LNS, que trabalham com métodos de destruição e reparação e têm mostrado bons resultados em vários problemas de transporte e de sequenciamento. E tem uma extensão de LNS chamada Adaptive Large Neighborhood Search, ALNS, que permite que vários métodos de destruição e reparação sejam usados durante o mesmo processo de busca. Sendo assim, o problema de pesquisa é dado pela seguinte pergunta: a heurística ALNS se desempenha melhor do que a heurística IG para o problema de sequenciamento de máquina única com tempo de setup entre famílias de tarefas e restrição de recursos? E para responder essa pergunta, a pesquisa tem como objetivo aplicar a heurística ALNS no problema citado para explorar e obter soluções melhores e, em seguida, comparar o desempenho do ALNS com o melhor método da literatura, que no caso é o IG proposto por Arroyo e Pinheiro. Agora, falando sobre o método, primeiramente foi feito um estudo dos trabalhos presentes na literatura sobre os problemas de sequenciamento, focando principalmente naqueles que abordam sobre máquina única com tempo de setup entre famílias e com o objetivo de minimizar o atraso total. Em seguida, foi implementado o método IG com o objetivo de comparação dos resultados. Feito isso, foi a vez de implementar o ALNS para o problema. Foram realizados experimentos computacionais utilizando as instâncias propostas por Arroyo e Pinheiro. O desempenho dos dois algoritmos foi avaliado usando o desvio relativo percentual, ou DRP. A partir dos DRPs, foram realizadas as análises estatísticas a fim de comparar os dois métodos. Vale lembrar que as implementações foram feitas em linguagem Python. Aqui vou falar um pouco sobre os resultados que foram obtidos até o momento. Para o método ALNS, foi utilizado 6 operadores de destruição e 4 operadores de reparação, sendo que um deles foi proposto por mim e os outros foram baseados no trabalho de Fidelis. Essas duas figuras apresentam o DRP médio com intervalo de confiança no nível de 95%, retornado pelos algoritmos para as instâncias pequenas e grandes. Para as instâncias pequenas, como o intervalo de confiança dos dois métodos se sobrepuseram, podemos dizer que os métodos são estatisticamente equivalentes. Já para as instâncias maiores, o ALNS possui o valor de DRP médio menor do que o IG e os intervalos de confiança não se sobrepuseram. Isso confirma que o ALNS é significativamente diferente de IG e possui um melhor desempenho. Além dos DRPs, foi analisado o tempo de computação dos métodos e a convergência deles. Então, no gráfico da esquerda, nós vemos o tempo que o ALNS e o IG demoram conforme o número de tarefas aumenta. Apesar de parecer que não existe uma diferença grande para as instâncias com menor número de tarefas, em média, o ALNS é 5 vezes mais rápido que o IG. E no segundo gráfico, nós vemos que o ALNS converte mais rapidamente para uma boa solução do que o IG. Assim, é possível concluir que, através de experimentos computacionais, o desempenho do ALNS se mostrou superior ao IG para as instâncias maiores, e para as instâncias menores, os métodos foram equivalentes. Além disso, o ALNS supera o IG em relação ao tempo de computação e na velocidade da convergência das soluções. E uma vez que as instâncias maiores representam melhor a realidade, possuem maior complexidade e oferecem mais oportunidades de melhoria, esses resultados parciais são satisfatórios. Obrigada pela atenção e estou aberta para as dúvidas.